Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Pastor, onde é que está Gênesis, capítulo número 1? Abre a primeira página da Bíblia aí que você vai achar. Gênesis, capítulo de número 1. O que eu vou estar falando aqui hoje é uma continuação. Eu venho de uma série de ministrações desde junho sobre a rota do avivamento. E cada domingo eu tenho procurado me aprofundar mais. Esse assunto que vocês vão ouvir aqui hoje, não é muito comum você ouvir pregador pregando nas igrejas. Mas é uma realidade que a gente precisa saber, porque é extremamente importante para você ter entendimento. Eu comecei a falar há 2 domingos atrás sobre corpo, alma e espírito. E nós entramos de uma forma profunda nisso. É um assunto que eu tenho argumentos para falar com vocês até o fim desse ano, porque é um assunto muito vasto e muito pouco falado. Muito pouco falado. Raramente você escuta isso. Mas está na Bíblia. Eu e você precisamos entender isso. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva lhes será para mantimento. E assim foi. E viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o 6º dia. Capítulo 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, a árvore da ciência do meio do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ok, somente até aí. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer pela leitura da palavra, e eu quero pedir a bênção do Senhor, que o Senhor nos dê revelação, e que o nível de entendimento e de compreensão cresça. Não queremos ser uma igreja superficial em Bíblia, queremos ter profundidade em conhecimento na Tua Palavra e revelação da Tua Palavra. Pai, nós te agradecemos pelo que vamos ouvir aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um aviso aqui, que eu estava falando da oficina de casamento, senão o negócio pega lá para o meu lado. Romildo pediu para dar um aviso que o culto das mulheres vai acontecer no Souza e Silva, que não estava no vídeo ali. A reunião que as mulheres farão será na igreja do bairro Souza e Silva, tá? Na IBVB lá. Amém. Bom, vamos lá. Eu quero falar com você hoje sobre o poder da alma. Diga comigo, o poder da alma. Para você entender sobre o poder da alma, primeiro você tem que entender quem é você. Você é um ser trino. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você também é trino. Você é corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo.
Quem está sentado nessa cadeira aí são 3 pessoas distintas no mesmo lugar. Aonde você está sentado tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Em Gênesis capítulo de número 1, Deus conversa com o homem. E Deus diz: crescei e multiplicai. Deus diz para eles: dominai a terra, sujeitai-a. No capítulo 1 de Gênesis. Porém, no capítulo 2, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, se Deus conversa no capítulo 1 com o homem, e se Deus cria o homem no capítulo 2, o que está acontecendo? Deus tinha que ter criado o homem primeiro, para depois conversar com ele. Nós entendemos que no capítulo 1, Deus cria o espírito do homem, e conversa com o espírito do homem. No capítulo 2, ele cria o homem do pó da terra, e sopra o espírito no homem, o espírito do homem entra nele, e o homem então se transforma em uma alma vivente. Nós somos trinos. Nós somos corpo, alma e espírito, cada um distinto, separado. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir, quem? Alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. É interessante quando a Bíblia diz que a palavra de Deus separa juntas e medulas. Juntas e medulas são praticamente inseparáveis, quase inseparáveis, mas elas são separadas por células. E o que é uma célula? É um código genético. E o que é um código genético? São palavras. Quando você abre uma célula, eu não estou falando das células, estou falando da célula humana, ela é composta de palavras. A palavra está em nós, o tempo todo. Agora Deus está dizendo que Ele criou o homem do pó da terra. Deus pegou um monte de barro e fez um homem. Interessante que o ser humano, ele é 70% líquido, água. 30% aproximadamente, 25%, 30%, carne, osso. E tudo aquilo que tem no nosso corpo também tem na terra. Os elementos químicos que existem em nós, existem na terra. Você tem fósforo, você tem ferro, você tem cálcio, você tem alumínio. Você tem tudo isso e a terra também tem. Isso é uma prova de que nós viemos da terra. Mas também não é só isso. O que me chama ainda mais atenção é que quando Deus então forma aquele boneco, e aí eu gostaria que você imaginasse, quando você vai numa loja de roupas e nas vitrines tem ali um manequim, correto? O primeiro homem era aquilo, era um manequim, como você vê nas lojas. Era aquilo que estava ali, só que ao invés de ser de plástico, era feito de barro. E a Bíblia diz que ali estava aquele ser. Eu imagino o primeiro homem, Adão, ali, como um defunto. Um morto. Sem vida. Sem alma. Sem espírito. Só a carne estava ali. E Deus então sopra nas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna então uma alma vivente. A palavra aqui, quando fala sopro, é ruá, no hebraico, pneuma, no grego. Essas duas palavras significam espírito. Quando o Espírito então entra dentro do homem, e não é o Espírito Santo,
Nós precisamos tomar muito cuidado na Bíblia para saber quando a Bíblia está falando do Espírito do homem e do Espírito de Deus. O Espírito do homem entra dentro dele. A junção de corpo com espírito produziu uma alma vivente. Soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então, corpo mais espírito é igual a alma vivente. Pastor, dê um exemplo disso aí. Água, hidrogênio e oxigênio. É duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, isso? Duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando você pega duas moléculas de hidrogênio e soma uma molécula de oxigênio, você tem água, H2O. Corpo mais espírito é igual a alma vivente. O homem, então, passou a ser uma alma vivente. Alma. Deus soprou Adamá. Deus soprou em Adamá, ou seja, Adão, o Ruá, o espírito, e ele foi feito um nefesh, no hebraico, ou psique, no grego, que daí dá a origem de psique, de psicologia, a ciência que estuda a alma. O homem agora é uma alma. Ele passou a ser uma alma. E o que é, então, pastor? O espírito, uma alma. O que acontece dentro disso aí? O que é o espírito do homem? O espírito é aquilo que dá a consciência de Deus. Quando você se relaciona com Deus, você não se relaciona na carne. Quando você se relaciona com Deus, você não se relaciona na alma. Você relaciona no espírito. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito. Quando Moisés faz o tabernáculo e depois, posteriormente, Salomão faz o templo, eles também eram divididos em três partes: átrio exterior, átrio interior, santo dos santos. Deus habitava no santo dos santos. Assim como o nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita em mim? Deus habita no meu corpo? Não. Deus habita na minha alma? Não. Onde é que Deus habita em mim? Deus habita no meu espírito. É o meu espírito que se comunica com Deus, é o meu espírito que tem a consciência de Deus. Bom, e o que é a alma, então? A alma é aquilo que nos relaciona conosco, que nos dá a autoconsciência. Poderia dizer assim. E o corpo? Ou seja, o que também nos dá a consciência do mundo. O corpo é aquilo que nos dá a consciência do mundo. Mas eu quero trabalhar a questão da alma hoje. Eu quero falar sobre alma. A alma, ela é a sede da sua personalidade, é quem você é. É na sua alma que mora a vontade, o intelecto, as emoções, o livre-arbítrio. É na sua alma que estão as alegrias, as tristezas, as motivações, os encorajamentos. Tudo está aí na sua alma. Eu estou apenas na introdução. Bom, Adão era espírito, alma e corpo. Agora você tem noção de quem era Adão? Um dos maiores erros que nós cometemos quando nós lemos a Bíblia, e nós falamos, nós somos descendência de Adão, é tentar comparar o Adão antes do pecado conosco, porque não tem nada a ver. O Adão que morava no Éden, que Deus fez, aquele homem, ele não tem nada a ver conosco. Quando eu digo não tem nada a ver conosco, não é questão de semelhança, não, ele era igual eu sou hoje, igual você é. Mas pastor, então o que havia de diferença? O poder que aquele homem tinha. A capacidade de Adão era extremamente, milhões de vezes acima de nós. Talvez quando a gente olha para esses super-heróis que aparecem na televisão e tal, talvez seja aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Quem era Adão antes de pecar? Quem era? Eu vou te mostrar o poder de administração de Adão. Quando Deus fez Adão, Gênesis 1, 27, Deus falou para Adão o seguinte: olha, você vai governar a terra. Meu irmão, não é ser prefeito de Formiga, não. Não é ser governador de Minas. Nem presidente do Brasil. Nem para presidente nós estamos achando. Ah, falar nisso, a vaga de vice está aberta. Se alguém quiser, está precisando aí.
Ouça isso. Deus colocou Adão para governar quem? A terra. Você tem noção do que é terra? Você tem noção do tamanho do planeta? Você tem noção dos continentes, dos oceanos, dos mares? Porque a ordem de Deus foi para que ele governasse sobre tudo que se movesse sobre a terra. É impossível um homem normal ter a capacidade de governar a terra. É impossível. O poder de administração dele era algo fora do comum. Se você for administrar uma empresa, duas empresas, você já começa a se perder. Agora imagina ele governava a terra. Isso dá-nos a entender que as habilidades que ele possuía eram muito superior à nossa. Nós não conseguimos mal governar a nossa vida e as nossas coisas. Adão governou a terra. E ele tinha domínio sobre os peixes, sobre os pássaros, sobre tudo. Talvez a terra esteja nesse colapso, porque ela precisa de alguém que a governe. E aquele que foi constituído para governar, veio a cair, que foi Adão. Eu estava lendo na Bíblia sobre a mente de Adão. Quando Deus cria Adão, e Deus cria os animais, Deus falou assim agora, Adão, põe nome nisso aí. Irmão, você chama a girafa de girafa, porque Adão colocou o nome nela de girafa. Você chama a vaca de vaca, porque Adão colocou o nome nela de vaca. Todos os animais da terra. Gente, eu não consigo decorar o nome de todos os animais. Ele não só decorou, como ele colocou o nome de acordo com a sua espécie. Dá para você entender, e cada árvore, você chama a goiabeira de goiabeira, porque Adão colocou o nome nela de goiaba, de goiabeira, de jabuticaba, de laranja, você não tem noção quantas ervas, quantas coisas que existem. A capacidade mental de Adão era algo fora do comum, para aquilo que nós hoje vivemos. Quem somos nós hoje, pastor? Nós somos o Adão depois do pecado. Você entende isso? Depois do pecado. O que o pecado fez com o ser humano. Eu estava prestando atenção na autoridade e na força de Adão. A Bíblia diz assim em Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Diga comigo, Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Bom, vamos jogar uma mentira por terra aqui agora? Dizem que o trabalho é consequência do pecado. Você já escutou isso? É a maior mentira. Lavrar, capinar é trabalho? Então, antes do pecado, o homem já trabalhava. O trabalho dá dignidade para o ser humano. Tem nada disso. Que o trabalho é por causa do pecado. Não. A fadiga para ganhar o pão de cada dia, essa é por causa do pecado. O trabalho já existia. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar a terra. Meu irmão, quando fala de jardim, você deve estar pensando no jardim da sua casa. Que tem 4 metros quadrados lá, com umas plantinhas, uma hortaliça. O Éden era enorme. Havia 4 rios. 4 rios. O Éden estava entre 4 rios. 4 rios. Imagina cuidar. Ele não só lavrava, como ele também guardava o jardim. Ele guardava. Ele estava ali trabalhando o jardim, ele guardava o jardim. O jardim do Éden, a Bíblia fala aí, acho que Gênesis 2, fala dos rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Meu irmão, só o Tigre e o Eufrates, que ainda são rios que existem, os outros 2 eu não sei se existem mais, mas onde existe o Tigre e o Eufrates é a região da Mesopotâmia. É extenso, é enorme, eu não sei quantos quilômetros tem. Alguns estudiosos, na década de 70, chegaram a dizer que o Éden tinha aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados. Não sei, a Bíblia não fala. Mas só entre o Tigre e o Eufrates é muito extenso. E o Adão capinava, cuidava daquilo, plantava aquilo tudo. Meu irmão, nós temos aqui, vamos pegar aqui uma rua que corta a formiga de uma parte a outra. Vamos pegar aqui a Rua 7 de Setembro, que vai desembocar lá
saída de Campo Belo, e ela direto com a Barão de Piuí, depois General Carneiro, Abílio Machado e Avenida Brasil, e ali perto do Poço São Vicente, como é que chama lá? Né? Lucas Ney, Expedicionário. Quartéis é a melhor terra que tem em Formiga. Privilegiado é quem mora em quartéis. Então, ele presta atenção, ela corta toda a cidade. Imagina você capinar essa rua de um lado até o outro. No final do dia você está assim, ó. O Adão trabalhava, ele não cansava. Não havia cansaço no ser humano. Não havia. Você está entendendo a capacidade de quem era Adão? Você está conseguindo imaginar quem ele era? Pastor, por que o Adão, ele era isso? Por quê? Por quê? Porque ele era uma alma vivente. Esse poder de Adão estava na alma de Adão. A junção de corpo com espírito o fez uma alma vivente. Esse era o poder dele. Ele tinha habilidades assombrosas. Por quê? Por causa do poder que estava na alma vivente. Nós podemos considerar que, para a realidade que nós vivemos, Adão seria um homem sobrenatural, miraculoso, sei lá. Mas não era. Eram naturais. Deus criou ele com esse poder. Deus fez ele com essa força. Porém, quando ele peca, e o pecado de Adão e Eva foi a independência, querer ser independente de Deus, e isso fala muito comigo e com você, porque nós devemos cada dia mais sermos dependentes de Deus e não independentes. Quando o pecado entra na vida deles, eles perdem tudo. Deus os coloca para fora do jardim. O homem que originalmente era uma alma vivente, agora ele deixa de ser uma alma vivente e se torna carne. É carne. Ou seja, porque a alma agora, ela se submete à carne. Tanto é que em Gênesis capítulo 6, na destruição do dilúvio, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, Deus falando assim, acabou, não dá mais. Não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque o homem é carne. No plano original de Deus, o homem era espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, ele passou a ser corpo, alma e espírito. Pastor, qual é a diferença disso? A diferença é que, para você entender melhor, eu dei esse exemplo há uns domingos atrás, quando Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. O espírito dominava. O espírito era o patrão. A alma era o gerente. E o corpo era o funcionário. Quando o pecado entrou, o corpo passou a ser, a carne passou a ser o patrão, a alma o gerente, e o espírito passou a ser o funcionário. O homem que vivia segundo o espírito, tinha contato com Deus, via o mundo espiritual, Deus visitava o homem na viração do dia, conversava com o homem. Agora, ele é carne. Agora, o pecado habita nele. E a alma ficou desequilibrada, porque o que une corpo e espírito é a alma. A alma é o ponto de encontro do corpo e do espírito. Mas com o pecado agora no corpo do homem, o homem está completamente desequilibrado e agora ele anda segundo a sua carne, segundo a sua alma desequilibrada. Pastor, e com isso, o que aconteceu com o espírito do homem? O espírito do homem morreu. O espírito morreu. O espírito do homem está morto dentro dele, até ele encontrar com Jesus. Por quê? Efésios capítulo 2 vai dizer, e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados,
Jesus nos vivificou. Por isso Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos veio dizer, bom mestre, então Jesus falou para ele assim, olha, ninguém pode herdar o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos diz, como posso eu, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não é disso que eu estou falando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo. O novo nascimento é o seu espírito que estava morto dentro de você, agora passando a viver. Viver por quem? Porque ele foi vivificado pelo Espírito de Deus. Isso é a salvação, isso é a transformação. Agora o seu espírito acordou. Epa, acordei. O seu espírito junta a sua alma e eles vão dominar a carne. Eles vão dominar a carne. Isso é conversão, isso é transformação. Transformação é o homem que é dominado pela carne, agora ele converteu e quem o domina é o seu espírito. E pelo espírito agora ele tem consciência de Deus. Pelo espírito agora ele entende a palavra de Deus. Pelo espírito agora ele se comunica com Deus. Ele vive para Deus. O espírito está vivo. Quando o espírito agora está vivo, o espírito se junta à alma. Junta a alma que eu quero dizer, ou seja, no pecado ficou corpo e alma contra o espírito. Agora é espírito e alma contra a carne. A alma agora passa a receber equilíbrio. Por quê? Porque uma alma desequilibrada, ela mata o corpo. Pastor, o quê? A alma mata o corpo? Mata. Claro que mata. Mas como assim, pastor? Você já ouviu alguém suicidar? Quando uma pessoa suicida, a ideia do suicídio nasce na onde? Na alma. Eu não quero viver mais. Eu perdi o sentido. Eu estou tão triste, deprimido, com depressão, eu não aguento mais essa vida, a vida está ruim, eu não sei o que, e tarará, tarará, eu vou me matar. O suicídio é a morte da alma matando o corpo. E não é só aí não. Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças cuja origem está na alma. Por isso, quando você está com depressão, eles falam, vai num psiquiatra, vai num psicólogo. Porque ambos cuidam da alma. A alma, ela tem muito poder. Muito poder. O poder da alma é imenso. Se tem uma coisa que o diabo quer, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas se tem uma coisa que o diabo quer, é tomar posse da sua alma. Apocalipse, capítulo 13, quando fala da Babilônia, capítulo 13, capítulo 18, me recordo aqui, fala da Babilônia, fala que eles, os mercadores de pedras preciosas, ouro, e aí fala lá, mercadores de almas. Eu quero ver como é que vai ficar essa situação quando o anticristo estiver por aqui. Porque a alma é poderosa. Adão era uma alma vivente, fazia tudo aquilo. Todo o esforço da religião se resume em torno da alma. Quando você vai para o hinduísmo, quando você vai para o budismo, quando você vai para aqueles caras que fazem aquelas meditações e tarará, yoga, não sei o quê, aquilo ali tudo é para tentar trazer alívio para a alma. Técnicas de respiração, alivia a alma. Tudo em contato direto com a alma. Agora, a Bíblia nos mostra como que você restaura a sua alma. A palavra de Deus diz que quer ter uma alma realmente curada, sarada. Salmo 19, versículo 7, vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O Salmo 42 é o salmo da depressão.
Quando você abre a sua Bíblia lá, o salmista, ele falando no Salmo 42, ele dizendo o estado que ele estava vivendo naquele momento ali, por causa da sua tristeza. Salmo 42, diz assim, presta atenção, ele ali falando, ele fala, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Uma pessoa com depressão, ela faz isso. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvor e multidão festejava, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação, na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde Hermon, desde o pequeno monte. Aí ele fala, ele começa assim, como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Ele está dizendo, olha, o que é a corça? A corça, existem muitas histórias sobre a corça, mas uma delas é que quando a corça está sendo perseguida pelo inimigo, ela corre muito, muito, e ela tenta achar o cheiro das águas, e quando ela encontra as águas, ela então entra nas águas, porque quando ela entra nas águas, o cheiro forte de corça que ela tem, acaba, e o inimigo não consegue saber aonde ela está. O que o salmista está dizendo é, se o inimigo está te perseguindo, mergulhe nas águas de Deus, porque ele não vai sentir mais o teu cheiro. A corça, e ele fala, a minha alma está abatida, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Para você conseguir restaurar a sua alma em Cristo, você precisa ter consciência da guerra que existe dentro de você. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não fazeis o que quereis. Há uma guerra, espírito e carne, os dois estão lutando dentro de você, os dois, não está falando que é a alma, está falando que é a carne e o espírito, para que você não faça aquilo que você quer. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, miserável homem que sou, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu aborreço está sempre diante de mim. Ele mostra a situação dele em relação ao pecado. E aí ele fala, quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará desse corpo de morte? Romanos capítulo 6. Eu falava aqui outro dia que os romanos tinham muitas penas de morte. Uma delas era a crucificação. Mas havia uma pena de morte para o homicídio. Quando um homem cometia um homicídio, os romanos, então, o condenavam ao corpo da morte. E o que era a condenação do corpo da morte? Eles pegavam o morto, o defunto, que foi morto por aquele homem, e amarravam o defunto no corpo dele. E ele tinha que conviver com o defunto amarrado no corpo. Almoçava, jantava, dormia, se movia com aquele defunto no corpo, amarrado ao corpo. Imagina que situação. Agora, o pior é que o corpo vai se decompondo. E aquela decomposição começa a passar para o outro corpo, porque ali os vermes começam a entrar no corpo vivo. Por isso ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Baseando-se numa situação que era da cultura romana. Ou seja, é isso que o pecado faz. Quando eu peco, ele me apodrece. O pecado apodrece. E tudo aquilo que é podre gera odor. Por isso, quando Jesus estava num determinado lugar, eles chamaram Jesus de Beuzebu, e Jesus disse, olha, qualquer que blasfemar contra o Pai tem perdão, qualquer que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O que era Beuzebu? Era um nome dado ao diabo. Mas a palavra Beuzebu significa Senhor das moscas, príncipe
das moscas. O nome Beelzebu é senhor das moscas. E o que isso quer dizer? Tem algo mais nojento do que uma mosca? Mas mosca não vai em lugar limpo. Mosca, ela é atraída pelo cheiro. O diabo não é diferente, meu irmão. Quando ele sente o cheiro do pecado na sua vida, ele vai. Você está cheirando pecado? O salmista diz, lava-me com isopo. Nós dizemos, lava-me com o teu sangue, purifica-me. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos nos banhar no sangue dele e nos limpar no sangue dele e nos limpar na sua palavra, porque a palavra também lava. A Bíblia diz, vós estáis lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Foi quando Jesus estava lavando os pés, e de repente, não, Senhor, eu não sou digno. Eu falo, vocês estão lavados. Não sei se Gálatas, Efésios fala que a palavra nos lava desse odor do pecado. A importância de você se arrepender, a importância de você ter uma vida santa, a importância de você fugir do pecado. E por outro lado, também existe uma situação. E qual? A situação do Gênesis. E qual é a situação do Gênesis? Quando Adão e Eva pecam, vêm as sentenças. A sentença da mulher era, você dará à luz com dores, e o seu desejo será para o seu marido, ele te dominará. Essa foi a sentença da mulher. Mas qual foi a sentença do homem? Adão, tu és pó, e ao pó te tornarás. Adão deve ter olhado para Deus, ai Senhor, está ruim, mas está bom, fazer o quê? Pequei, eu sou pó, então ao pó eu torno. Só que eu penso que Adão tomou um susto. Foi quando Deus disse, Adão, tu és pó, e ao pó te tornarás. Eu penso que Adão tomou um susto quando Deus fala para a serpente, e tu, serpente, será maldita entre todos os animais do campo, rastejará sobre o teu ventre, e pó comerás todos os dias. Você está entendendo? Adão, tu és pó. Serpente, você vai comer pó. Adão deve ter olhado e falado, eu? Tu és pó, e você vai comer pó. O diabo, para ele sobreviver, todo ser que existe precisa se alimentar para sobreviver. E com o diabo não é diferente. O diabo precisa ser alimentado. E como é que ele se alimenta? Do pó. O que é o pó? A carne. Gálatas capítulo 5, versículo 15, diz, porque as obras da carne, ou, não sei se versículo 19, por ali, vai dizer, porque as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro que os que, como antes eu vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Serpente, você vai se alimentar do pó. Está aí o cardápio, né? Cadê? Está aí no... Volta aí um versículo aí para mim. As obras da carne são manifestas quais? Ao cardápio da serpente. Prostituição, impureza, lascívia. Passa aí mais. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, dissensão, divisões. É o cardápio dela. Que ela sente o cheiro e vai. É por isso que pessoas na igreja recebem oração, tem 10 anos está recebendo oração, não liberta do diabo. Você ora hoje, cai endemoniado. Daqui uma semana cai endemoniado. Daqui um mês está caindo endemoniado. Não estou te entendendo. O que está acontecendo? Está acontecendo que você está dando comida para Satanás. Você está produzindo o alimento do diabo. O diabo não vai te deixar. Por quê? Porque você é a dispensa dele. Você é o restaurante dele. É bem possível que Satanás fale assim, vou dar um jeito de almoçar agora, vou lá na vida do fulano. Porque ele sabe que vai encontrar comida. Quem está entendendo, diga amém. Eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque é muito sério. E uma vez que a nossa carne está produzindo alimento para a serpente sempre vai querer ficar perto de nós. E uma vez que ela fica perto de nós,
a tendência dela é dominar o corpo. Quando ela domina o corpo, ela tem poder sobre a alma. E aí você se torna um ser almático. Pessoas que sofrem muito por causa de emoções o tempo todo. Vê coisa que não existe. A única maneira de você dominar a sua alma é você fortalecendo o seu espírito. Porque quando você fortalece o seu espírito, a alma agora se junta ao espírito. Ela não faz parte mais de um ajuntamento com a carne. Ela luta contra a carne. A única maneira de você vencer a sua carne é fortalecendo o seu espírito. Não adianta falar, eu vou mudar lá para o mosteiro, longe de todo mundo, vou ficar no alto de uma montanha, trancado, a vida inteira. Você vai ficar lá 20 anos, o dia que você sair, você cai. Não se combate a carne lutando contra a carne. Você não vai vencer. Os desejos da sua carne são maiores do que você. Mesmo porque existe a lei do pecado, da qual está sobre você. Eu falava sobre isso. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele também fala ali, eu falava capítulo 6 mais cedo, é capítulo 7, quando ele fala da lei do pecado que está em nós. A lei do pecado está em nós. E o que é a lei do pecado? É como a lei da gravidade. Se eu solto essa Bíblia aqui, ela vai cair, por causa da lei da gravidade. Então é uma lei. Eu sou sempre puxado para baixo. Eu sou sempre tentado a pecar, porque eu estou debaixo da lei do pecado. A Bíblia diz que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens. Então isso está em mim. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto eu faço. Ou seja, é aquela situação, meu Deus, que burrada que eu dei. Eu não queria fazer isso, Senhor, mas eu fiz, me ajuda. Mas a mesma Bíblia que diz que o pecado entrou por um homem, Adão, diz que a vida também entrou por um homem. Adão foi feito alma vivente, Jesus foi feito espírito vivificante. Ele nos dá a vida. Assim como existe a lei do pecado, existe a lei do Espírito. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que andam segundo a lei do Espírito. Então, se eu quero viver livre do pecado, não adianta eu fazer penitência. Não adianta eu me esmurrar. Não adianta eu fazer como num país aí que me fugiu agora na memória, não sei se na Filipinas, pegar um chicote e ficar me machucando. Não adianta. São sacrifícios tolos que não vão me levar a lugar algum. Tudo que pode me dar poder para vencer a minha carne é andar na lei do Espírito. E como eu ando na lei do Espírito? Buscando o Espírito de Deus. Porque quanto mais do Espírito de Deus eu tenho dentro de mim, mais força eu tenho para vencer o pecado. Não é uma questão de, ai meu Deus, eu não posso passar ali, porque eu vou cair, oh Deus, me ajuda. Não é isso. Quando você vive debaixo de uma unção do Espírito, quando você anda debaixo da lei do Espírito, quando o poder do Espírito está sobre você, você vê e diz, para mim não faz sentido. Você está entendendo? Você passa a repugnar. Quantos aqui já fumaram? Levante a mão. Eu também já. Eu comecei a fumar, eu tinha 12 anos de idade. Eu fumei até os 18, quando eu me converti. Durante esse período, eu tentei parar várias vezes. E toda vez que eu parava de fumar, me dava dor de cabeça, nervosismo. Era terrível. Quando o Espírito Santo veio, eu me converti. Eu tentei pegar um cigarro e fumar. E quando eu coloquei na boca, me deu vontade de vomitar. Você está entendendo? É possível que você teve essa experiência. Já não é mais você, mas é o Espírito de Deus dentro de você. Que fortalecendo o seu espírito e tendo domínio sobre a sua carne. Você não tem que forçar nada. Ah, eu não posso passar ali porque eu fui viciado em droga e ali tem droga. Não, não é isso. Ah, eu não posso passar na frente daquele bar porque lá tem cerveja, tem cachaça e eu vou... Não é isso. Quando há esse processo de transformação, você não luta contra a sua vontade. Simplesmente você passa a não ter mais vontade. Mas se
eu começo a viver uma vida na carne e me distraio e deixo de me encher do Espírito Santo, aí eu não posso passar ali não, porque eu vou cair. Nossa, esse cigarro de pai agora me deu um cheirinho tão bom aqui no meu nariz, negócio bom. Mas eu vou lutar, eu não posso. Por quê? Porque o velho homem que habitava dentro de nós, ele não morre. Nós temos que matar ele todo dia. Todo dia está tentando ressuscitar. Você entende isso? Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, o velho homem está morto. Mas se você se esvazia do Espírito Santo, o velho homem ressuscita. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? Concupiscência. A palavra concupiscência, ela tem uma tradução para o português parecido com o desejo da grávida. Sabe aquele desejo da mulher grávida? 3 horas da manhã, meu bem, por favor, arruma um pé de moleque para mim. Se você não arrumar um pé de moleque, eu não consigo dormir. Aí eu não sei se esse negócio é verdade. Doutor, esse negócio é verdade mesmo ou é jogo delas? É jogo delas, né? Eu já imaginava, eu suspeitava disso. Muito bom saber que a medicina fala, né? Agora é só neto também. Eu já rodei nos 3 filhos, já tive que sair correndo atrás de pé de moleque de madrugada. Bom, mas o que eu quero que você entenda é que o que é a concupiscência? É aquele desejo incontrolável, aquela vontade, aquela coisa que eu preciso. A concupiscência é o desejo que o viciado sente pela droga. Que uma vez que ele não tem acesso à droga, ele imediatamente passa a ter reações que é a abstinência da droga. Concupiscência da carne é aquele desejo de fazer, porque eu preciso, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Paulo está dizendo o seguinte: quando você anda no Espírito, você passa a não ter mais a concupiscência da carne. Então, qual é o segredo de restaurar a alma? Fazer com que o Espírito domine e que a carne não prevaleça. Qual é? Subir para a montanha e ficar refugiado? Ou ir para um mosteiro? Ou tentar... Não. O segredo é só um: encher-se do Espírito Santo. Ter uma vida de oração. A vida de oração. Jesus, ele sentiu o peso da carne quando ele estava no Getsêmani. Jesus disse: a carne é fraca. A carne é fraca. O Espírito está pronto. Quando ele viu a crucificação, quando ele viu o sofrimento, quando ele viu que ele ia passar, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas era a carne dele gritando. E ele diz: a carne é fraca. E o que ele fez então? Você se lembra? Ele foi para oração. Vigiai e orai, para não cair em tentação, porque a carne é fraca. Eu lembro que eu estava pastoreando uma igreja em Belo Horizonte, eu tinha 22 anos de idade. E veio um moço para mim, eu não esqueço dessa cena. Ele falou assim: pastor, eu não estou conseguindo. Eu comecei a pastorear, eu tinha 21 anos de idade. Eu estava falando com o Romildo ontem, nós fazemos uma festa esse ano, porque esse ano está completando que eu estou completando 25 anos de pastor nessa igreja, você sabia? 25 anos pastoreando a mesma igreja. E aí, o irmão veio, eu estava com 22 anos, ô pastor, o que eu faço? Eu estou pecando demais, mas a carne é fraca. Eu respondi para ele assim: eu sei, filho, a carne é fraca, mas pecado não é vitamina. Nunca mais você sabe as respostas que vêm assim. Então, irmão, pecado não é vitamina. Você vence a carne, não é satisfazendo a carne. Você vence a carne, é fortalecendo o seu espírito. Mesmo porque, quando o Espírito Santo vem sobre você, vem o fruto do Espírito. Lembra? E qual é o fruto do Espírito? Você lembra? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas, onde é que elas atuam? Na alma. Quem que precisa de paciência? É minha alma. Quem que precisa de mansidão? É minha alma. Quem que precisa de fidelidade? É minha alma.
Então, o fruto do Espírito restaura a alma. Quem que precisa de domínio próprio? Que eu não consigo ter domínio próprio. Eu ajo de forma tempestiva e falo, e de repente as coisas acontecem e me dá um maior problema. A minha alma. O fruto do Espírito em mim acalma a minha alma. Então, resumindo tudo que eu falei agora, se você quer ter uma alma poderosa como a de Adão, unida ao seu espírito, o que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você vai passar a ter outras faculdades. O seu corpo, por exemplo, ele tem 5 faculdades. Ele tem visão, gustação, tato, olfato e... fugiu. Visão, gustação, audição. Quando você está cheio do Espírito Santo, você passa a ter dom da fé, operação de milagres, dom de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Você age no mundo espiritual, você vê o mundo espiritual agindo dentro de você. Então, pega tudo isso que eu falei, e depois esse negócio vai estar no YouTube, você entra no site da igreja, no YouTube da igreja, você vai assistir essas mensagens, para você refletir sobre tudo, porque eu sei que é muita informação para você. Mas resumindo tudo, viva uma vida de comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. E você vai ter poderes extraordinários nessa terra. Deus vai te usar. Vamos nos colocar em pé nesse momento.